muito importante para nós, sobre petróleo e gás, cenário e perspectiva. Então, o nosso convidado é a Bespetro, com o seu diretor-presidente, o Adir Tourinho, e o diretor Jorge Mitidieri. E era um sonho nosso do fórum ter esse encontro com a Bespetro. A Bespetro é a Associação Brasileira das Empresas Prestadoras de Serviços de Petróleo, uma das mais importantes entidades de classe do Brasil e onde a gente vê muita oportunidade de parceria. Então, nós vamos ter agora a palavra de abertura, uma contextualização do Antônio Batista, depois as apresentações e perguntas. De imediato, como de costume, eu peço ao nosso presidente da Findes, essa pessoa dinâmica, ativa, que dinamizou toda essa parte empresarial do Estado, Léo de Castro, para dar suas palavras de boas-vindas. Léo, por favor. Obrigado, Durval. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo, Marcos Knaip. Também agradecer bastante ao Adir e ao Jorge por terem aceitado esse convite e estarem conosco aqui hoje, compartilhando essa visão, né, de um setor que no Espírito Santo é o setor mais importante da economia. Eu sempre falo que na indústria mundial é a indústria que gera mais oportunidades e que mantém uma dinâmica forte de atividade, né? Então, obrigado aí por estarem conosco, né? Quero também saudar o Toniato, né, diretor do Sebrae, o Sebrae que tem um papel importante também na construção de um ecossistema de fornecedores competitivo, né, para essa cadeia, né? Aqui no Espírito Santo estamos fazendo um trabalho junto à Federação das Indústrias com o Sebrae para justamente desenvolver essa agenda junto aos micro e pequenos empresários. O Antônio Batista é o nosso líder que também vai estar conosco, é o nosso líder dessa agenda. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, assim, o Espírito Santo tem procurado se organizar como Estado para ser reconhecido, né, como uma opção, né, de localização para as indústrias fornecedoras dessa cadeia de petróleo e gás. E essa construção passa por uma relação muito republicana e cooperativa que existe entre o setor produtivo e o governo, né? E quando eu me refiro ao governo, eu me refiro ao executivo, o legislativo e o judiciário. Nós, como Federação das Indústrias, temos trabalhado muito a formação, né, de capital humano para esse setor, não só para esse, mas de forma geral para a indústria capixaba, e temos induzido muito a agenda da inovação e da produtividade, que são agendas que tocam diretamente também esse segmento. O Espírito Santo é o segundo estado produtor de petróleo do país, tem uma infraestrutura já colocada importante e investimentos em andamento. É uma carteira de investimentos de infraestrutura também muito relevante, um porto no sul do estado, que é o Porto Central, um porto no centro, que é o Porto da Imetame, vocacionados também para a área de petróleo. Temos aí projetos de refinaria em andamento, em discussão, e queremos, né, ser, como eu falei no começo, né, ser uma boa opção e nos colocar como um ator importante nessa lógica de presença, né, das empresas do segmento no Brasil, né? Então, nós aqui na Federação também temos construído informações que ajudam os empresários a entender o que é isso no Espírito Santo, como tem que ser comportado. Então, nós vamos para o terceiro ano que a gente publica o anuário do petróleo do Estado, assim como o Rio de Janeiro faz também anualmente. Então, o nosso está disponível no nosso site. Nós estamos concluindo agora, nos próximos 12 meses, dentro de um programa de desenvolvimento, uma proposta de programa de desenvolvimento para o Estado, que é o Indústria 2035. Nós estamos concluindo a rota estratégica do petróleo e gás, então que organiza todo o esforço, né, da metodologia para que as coisas realmente aconteçam, que elas saiam da intenção e virem execução.
Então, eu fico feliz por esse evento e quero convidar todos para cada vez interagir mais com a federação, com o SEBRAE, com o governo do Estado, para que a gente possa realmente fazer com que as empresas aqui instaladas sejam cada vez mais competitivas e atendam a todas as petroleiras que operam na nossa costa e no Brasil inteiro. Essa indústria é uma indústria global, a gente fala isso o tempo todo, não adianta você pensar em se colocar como um fornecedor de petróleo e pensar localmente. Você tem que ter um pensamento, uma ambição global para realmente você ser competitivo e se ajustar a essa cadeia. Então, eu espero que essa visão que nós vamos trazer hoje, que a Bespetro vai trazer hoje, contribua com cada um de vocês e queremos, sim, ser cada vez mais parceiros da Bespetro no desenvolvimento dessa indústria no Brasil. Muito obrigado e bom seminário a todos. Muito obrigado, Léo. Excelentes palavras. Como sempre, você está muito para frente. Em seguida, convido o nosso amigo Toniato, diretor do SEBRAE, parceiro nosso da FINDES nesse trabalho, para fazer uso da palavra. Luiz Henrique Toniato, por favor. Ok, pessoal, boa tarde a todos. A quem eu não pude cumprimentar ainda, o Léo já saudou aqui a todos, em especial aqui o Adir, né, e o Jorge, da Bespetro, nosso amigo Durval, nosso dinâmico secretário de Desenvolvimento, Marcos Kneip, que tem sido parceirão aí nessas iniciativas. Obrigado, Marcos. Estamos fazendo boas coisas juntos. O SEBRAE é parceiro nesse projeto desde a primeira hora, a convite do nosso presidente Léo Castro, e isso tem um alinhamento profundo com o planejamento estratégico que a gente fez no SEBRAE, onde a gente contempla ações muito efetivas para construir projetos estruturantes nos setores, nos segmentos. E pela importância social, econômica que a cadeia de petróleo e gás tem, não poderia ser diferente. Nós colocamos isso como um pilar para nós lá. Estamos dentro do programa do fornecedor competitivo, que está inserido na plataforma do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. Temos aí o primeiro levantamento do VAL, com mais de 450 empresas, sendo quase que 98% delas micro e pequenas, em clientes SEBRAE, em que a gente está focado em ajudá-los a ter melhorias de desempenho focadas em 3 KPIs master, que a gente chama. Melhoria de market share, aumentar a sua produtividade e reduzir seus custos. Isso é palavra meio batida, mas como o Léo costuma dizer, se a gente conseguir fazer isso, levar isso para a prática, levar isso para os micro e pequenos empreendedores, através de processos de capacitação, através de processo de credenciamento para que eles possam se inserir cada vez mais na cadeia de petróleo e gás, eu tenho certeza que o SEBRAE estará fazendo um bom papel. E esse é o nosso propósito lá. Então, contem com o SEBRAE. O SEBRAE é parceiro de primeira hora. Para não me alongar, é dizer isso. O SEBRAE está à disposição. Muito obrigado. Luiz, muito obrigado. Excelente também. Vocês vão observar, quem está assistindo, que aqui no Estado todos falam a mesma linguagem, todos seguem na mesma direção. Passo de imediato ao nosso secretário de Desenvolvimento, grande parceiro sempre, compartilhando conosco dessa atuação, o Marcos Kneip Navarro. Por favor, Marcos. Boa tarde a todos. Está me ouvindo, né, Durval? Sim, perfeito, Marcos. Ok. Prazer, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Cumprimentar o nosso presidente da FINDES, Léo de Castro, um grande parceiro, vai deixar muitas saudades aí. A FINDES realmente é uma grande parceira da Secretaria do Estado, do Governo do Estado, no desenvolvimento do Estado. Da mesma forma, o SEBRAE, o Staniato, parceiraço nosso também. O Estado que tem 2 parceiros como esse é difícil competir, viu? Realmente complica um pouco para os demais, Agradecer também a Unip, a BPIP, a Imetame, que eu acho que está aí também, a Vipetro, a Bespetro, o Jorge, o Adir. Extremamente importante esse fórum, Durval. Parabéns mais uma vez, você que é incansável nessa luta por desenvolver os fornecedores. É o coordenador do Fórum Capixaba, qual tenho a honra e o prazer de participar com vocês lá. É extremamente importante.
ainda mais no estado como o Espírito Santo, que é um dos maiores produtores de petróleo e gás do Brasil. Recentemente, firmamos um memorando de intenções com a ENP Oil Group para a construção de uma refinaria e de uma fábrica de lubrificantes. Então, extremamente importante, primeiro passo de uma longa caminhada, como eu falei com o Léo de Castro. E o Espírito Santo é uma universidade do petróleo, né? Você tem onshore, você tem offshore, você tem águas rasas, águas profundas, você tem o pré-sal, o pós-sal. E recentemente atingimos uma marca expressiva com a Petrobras, né? 1 bilhão de barris de petróleo, um marco realmente. Nós estamos tentando até fazer algum evento com a Petrobras, porque é uma marca importante para o Espírito Santo. Eu não posso deixar aqui, Duval, rapidamente destacar e aproveitar a presença de alguns empresários, a quem cumprimento também, algumas qualidades do Espírito Santo para que sejam consideradas num futuro investimento e que venham, nos procurem aqui na Secretaria de Desenvolvimento, que teremos imenso prazer em explicar com maiores detalhes. O Espírito Santo é notado no Tesouro Nacional desde 2012, quer dizer, o número 1 no Brasil em termos de suas contas regulares. Primeiro no ranking de transparência, agora nessa questão da Covid-19 em compras emergenciais, quer dizer, mostra a transparência do Estado para a sociedade. Nossos custos, em geral, para a instalação de uma empresa aqui são 20% menores do que os demais estados. Nós somos um estado extremamente competitivo com relação a custo. Os nossos incentivos fiscais, tanto o Investe quanto o Compete, estão estabelecidos em leis e confasados, estão homologados no CONFAS. Isso traz uma segurança jurídica muito grande para quem vem participar e desenvolver as suas empresas aqui no Espírito Santo. A Secretaria de Desenvolvimento, desde janeiro, ela é 100% digital. Então, o nosso tratamento com quem quer solicitar ou requerer, fazer uma pretensão com relação a investimentos e aos incentivos, é totalmente tratado num ambiente digital, no eDocs, e isso vai ser, até no meio do ano, todas as secretarias do governo do Estado. Então, o nosso setor de protocolo aqui acabou, não tem carimbo, é digital, nós já estamos, ainda bem que estamos assim, em função, imagine como seria em função da Covid-19 agora, como é que seria essa relação. O Estado do Espírito Santo é um dos mais seguros do Brasil. Nós tivemos, em 2019, apenas 11 roubos de carga. É um número realmente impressionante. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, porque comparados aos demais estados vizinhos, e com todo o respeito que nós temos a eles, mas o nosso número realmente é um número impressionante. Nós somos o segundo no índice de liberdade econômica estadual do Brasil. Isso é pelo Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Saiu um ranking em 2019, importante destacar. Mão de obra qualificada, terceira melhor cidade, que é Vitória, para se fazer negócio no Brasil. O único estado que tem um fundo soberano, ou seja, um governo que pensa a longo prazo, que faz poupança para investimento em equity, em participação em outras sociedades. Fundo de infraestrutura para investimento e modernização da sua infraestrutura. O Léo falou muito bem aqui da questão do MCI, que é o Movimento Capixaba pela Inovação, uma união do poder público com o setor produtivo e academia, onde nós temos o Funcitec, que financia startups e demais iniciativas de inovação. O Sebrae também é um grande parceiro nisso, tem nos ajudado extraordinariamente. Nós temos aqui também essa parte dessa articulação republicana que é feita entre o Estado e os empresários do setor produtivo. Isso é destaque. As empresas que chegam aqui realmente falam como o secretário nos atende, o governador nos atende. Isso é realmente uma característica nossa. Talvez por ter muitos mineiros aqui, né, Léo? Nós temos essa proximidade com os empresários. Enfim, e não posso deixar de destacar também os nossos empresários. Os empresários locais do Espírito Santo amadureceram muito, são empresários extremamente arrojados, inovadores. Temos aqui empresas diversas, né, que nos enchem de muito orgulho e que facilitam, inclusive, o trabalho do Estado. Eram essas, Duval, acho que as mensagens que eu queria passar. Teria vários outros pontos aqui, mas eu não vou me alongar muito. A questão da desestatização da CODESA, homologação do calado, que vai nos permitir aumento de carga. E num raio de 1.000 quilômetros a gente atinge 70% do PIB do Brasil. Enfim,
Quem não conhece o Espírito Santo, o empresário que não conhece, deveria conhecer realmente, e nós estamos à disposição na Secretaria de Desenvolvimento. Muito obrigado pela oportunidade, Durval. Ô, Marcos, muito obrigado, hein? Muito bom. Eu sou do Rio, estou aqui há 32 anos e tudo que eu tenho eu devo ao Espírito Santo. Eu orgulho de comprovar isso. Ô, Durval, me permita uma parte. Se der mais 5 minutos para o Marcos, o Adir transfere a sede da Bespetro para o Espírito Santo. Obrigado. Parabéns. Pessoal, eu vou aproveitar a oportunidade. Eu estou um pouco emocionado porque essa participação da Bespetro conosco era um sonho antigo. Eu queria muito agradecer ao Gilson, que é o secretário executivo, que não pôde estar presente, o Léo mandou uma mensagem, ao Cláudio Makarovski, que é presidente do conselho, também não pôde estar presente, mandou uma mensagem. Isso é emocionante para nós, sabe disso, sabe, Jorge? Que prontamente vocês atenderam vir aqui. Eu vou rapidamente, em 6 minutos, passar 6 slides sobre o que é o Fórum Capixaba. O Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, ele é um sucessor do Promimp, iniciou efetivamente em 2014. Nós temos um comitê estratégico, Adi e Jorge, e colegas que estão nos assistindo pelo Brasil, constituído pela Petrobras, pelo governo do Estado, o SEBRAE, a Equinor, a Prysmian e a Shell. E a coordenação executiva é da FINDES. Nós temos 4 grupos de trabalho e o nosso objetivo é promover o desenvolvimento do setor de petróleo e gás no Espírito Santo. Como o Léo disse, 20% do nosso PIB é petróleo e gás. Esses 4 grupos de trabalho, todos eles, por favor, Elimar, têm metas. E um é sobre negócios, o GT01, o GT02 é sobre inovação, o GT03 sobre qualificação e certificação e o GT04 promoção e divulgação. Não adianta você ser competente, você está inovando, você está treinando e a sociedade empresarial não sabia disso. Então, nós, no Espírito Santo, procuramos desenvolver isso. E participam governo, academia e os empresários. Por favor, Elimar. Aqui no estado, nós ficamos entre o 2º e 3º com o aumento da produção na Bacia de Santos, que levou São Paulo. Petróleo, o ano passado, produzimos uma média de 287 mil barris por dia, 7 milhões e 300 mil metros cúbicos de gás. Só conseguimos 3 milhões e 800, então um esforço muito grande de diminuir esse preço do gás para ter mais aqui termoelétrica e utilização. Temos 13 plataformas operadas aqui no estado, no offshore, e o ano passado exportamos $1 bilhão, que representou 12%. Temos um universo de mais de 450 empresas trabalhando na cadeia de petróleo e gás, que faturam mais de 5,8 bilhões por ano e empregam 30 mil pessoas. E nós temos diversas competências que a gente queria passar rapidamente para você, Adi, Jorge e quem está nos assistindo. Nós temos essas plataformas em vermelho, são as da bacias do Espírito Santo, em amarelo a bacia de Campos. Mas todas elas estão em gestão aqui no Espírito Santo. Nós somos o único estado brasileiro hoje que tem produção offshore e onshore. E temos 2 estações de tratamento de gás das 5 brasileiras. Temos 6 estações de tratamento de óleo, mais de 1.000 quilômetros de oleoduto e gasoduto. E somos top 3 aí de petróleo e gás. E temos muitas e muitas competências. Por favor, Elimar. Na parte de fabricação, nós temos capacidade de fabricar casco de FPSO, já aprovado aqui pelo estaleiro Jurong, capacidade de construir módulos, pipe racks e torre. Nós temos não só a Imetame como a Jurong, como a HKM tem condições. Fabricação de risers, tubos flexíveis, cabos e umbilicais. Nós temos aqui a FMC. Volta, por gentileza. A risers, tubos flexíveis, cabos e umbilicais. Nós temos aqui a FMC Technip, tem a Prysmian. Temos condições de fazer integração, comissionamento e partidas de FPSO. Temos fabricante de válvulas e bombas, fabricação de manifolds, plane e pletes, descomissionamento de plataformas, descomissionamento de campo onshore, caldeiraria usinagem geral, tratamento anticorrosivo, revestimento, jateamento e pintura, centralizadores e tubos de arte e produção, fabricação de estrutura mentais, montagem eletromecânica, automação e controle de manutenção industrial. O Adi, Jorge, vocês estão dando para nós uma oportunidade ímpar, que eu tenho certeza que vocês não conheciam a competência de um Estado tão competente, incompetente em tudo, em possibilidade de fazer, em preço, em produção, em qualidade. Na construção civil, temos condições de fazer gasoduto, construção de tanques, estações, todo tipo de obra de estrutura.
pré-moldados e pré-montados é uma característica nossa, obras portuárias, rodoviárias, pode seguir, por favor. Na parte de engenharia de projetos, estamos extremamente bem servidos. Nós temos condições de fazer estudo de viabilidade técnica e econômica, serviço de saúde, segurança e meio ambiente, estações de produção, estudos para estação de produção, injeção e compressão de gás. Somos muito fortes em TI e automação. Temos condições de fazer projetos de perfuração e completação, estudos de impacto ambiental, licenciamento ambiental, gestão ambiental, gerenciamento de projetos e obras. Temos as melhores empresas do Brasil que estão aqui instaladas, laboratórios de ensaio e verificação meteorológica. Amanhã vamos estar apresentando 15 projetos dos laboratórios da UFES de startup, energias alternativas, consultoria e projetos básicos de engenharia básica e de detalhamento. Por favor, Elimar. Na parte de serviço, nós temos condições de trabalhar a parte de resíduo, de diversos tipos de resíduo, de óleo, de cascalho, de todo tipo, alimentação e catering, serviço de base portuária, nós temos a Codesa, temos a TVV, temos portos muito bem instalados, hotelaria, limpeza, empresas altamente especializadas, logística, transporte de carga, uniforme, fabricação de todo tipo de uniforme, aluguel de máquinas e equipamento, capacitação e treinamento. O Senai nosso está extremamente capacitado em todos os tipos de treinamento, inclusive de sondador, vigilância e segurança, refrigeração e ar-condicionado, iluminação, sistemas hidráulicos e pneumáticos, embalagens de plástico. Temos empresas aqui de plásticos e de papelão de altíssima qualidade, produção de fabricação de produtos químicos de diversos tipos. E, por fim, a parte de comércio. Nós temos todo tipo de EPI, bombas, compressores, transformadores de alta e baixa tensão, máquinas, ferramentas, equipamentos, materiais para construção mecânica de toda a natureza, equipamentos de informática e escritório, mangueiras, tubos, chapas, tintas, vestuário e calçado. Ou seja, nós estamos aqui aptos, o nosso arranjo produtivo, a atender qualquer tipo de empresa do setor de petróleo e gás, de prestação de serviço, ser parceiro. São empresários sérios, preparados, com gestão profissional, com um pessoal tecnicamente bem preparado, o Sebrae ajudando as micros, o Senai trabalhando na qualificação. Eu não podia deixar de perder essa oportunidade, Léo. Eu nem te pedi autorização, mas sei que você não vai puxar minha orelha, de falar isso para ele. Tá? Eu também, a você, Toniato, ao Marcos. Nós temos que vender o nosso Estado. Nosso Estado é muito bom e estamos em condições de participar ativamente dessa retomada que o petróleo vai ter em breve. Por fim, agradecer ao último slide, por gentileza. Aqueles que nos apoiam. Sim, falar aí da parceria Sebrae-Findes, que nós estamos com o Antônio Batista dando um apoio nosso. Estamos trabalhando em capacitação de 15 empresas startup, qualificando 30 empresas fornecedoras. Estamos provendo ações junto à ANP para a utilização da cláusula do PDI da ANP. Estamos fazendo um trabalho de políticas públicas. Fizemos a semana passada uma reunião com a ANP para ver como que isso pode ser melhor utilizado pelas prefeituras. E esse trabalho quinto que vem de encontro a esse evento de hoje. E, por fim, agradecer aqui, por favor, a quem tem nos apoiado financeiramente, que são essas empresas, e os grandes parceiros nossos, que é o Programa de Fornecedores, a Rede Petro, CDMEC e Sebrae, e dizer o nosso agradecimento a vocês. E, de imediato, eu passo, Antônio, agradecendo a vocês, pedindo desculpa por ter apresentado, mas uma oportunidade que nós temos mais de 160 pessoas participando, sendo 50% de fora do Estado, nós não poderíamos deixar de apresentar essa competência e colocar essa competência à disposição dos senhores para fazer parceria de qualquer natureza. O Léo de Castro tem feito um trabalho que muito nos deixa aqui feliz. E nós não queremos ser sozinhos, nós estamos de parceria. Outro dia me chamaram a atenção que estavam nos nossos webinars, estavam pessoas de outros estados participando. Isso é uma felicidade para nós. Nós queremos fazer parceria com o Rio, com São Paulo, com Minas, com a Bahia. Nós estamos juntos para fazer desse país um país melhor, competente. O petróleo e gás, como disseram os CEOs da Shell, da Equinor, da Petrobras, da Total, da Chevron, no evento de segunda-feira. Nós temos que ser competentes. Esse futuro do petróleo e gás pertence a nós. Nós precisamos ser competentes para adquiri-lo. Muito obrigado e passo de imediato ao Antônio Batista fazer a mediação com o trabalho da Bespetro. Obrigado aí a todos. Obrigado, Durval. Obrigado a todos. Boa tarde aos nossos ouvintes. Já ultrapassamos, estamos com cerca de 150 pessoas que estão nos ouvindo e imediatamente eu vou convidar, então, o diretor-presidente da Bespetro, Adir Tourinho, para a sua apresentação.
destacar os nossos participantes, que quem quiser deixar sua pergunta aqui, você pode colocar pelo chat. Dentro do possível, a gente vai fazer a leitura ou encaminhar depois aos nossos painelistas. Lembrar também que a nossa apresentação está sendo gravada e que depois nós vamos disponibilizar o link. Tá? E apenas destacar que esse webinar com a Bespetro surgiu muito em função do que um grupo qualificado de empresas fornecedoras do Estado do Espírito Santo estão buscando maior competitividade para atuar no petróleo e gás, e pela complexidade da cadeia de óleo e gás, cada vez mais fica a necessidade de nós entendermos como funcionam os diferentes elos, os diferentes segmentos da cadeia produtiva. Então, já temos uma boa visão dos operadores, a qual o Instituto Brasileiro de Petróleo coordena as atividades em prol dos operadores, mas logo apareceu no nosso radar a importância que tem a Bespetro, e principalmente as empresas que hoje compõem a Bespetro, empresas de classe mundial que participam de qualquer cluster internacional de óleo e gás, estão aqui no Brasil, membros da Bespetro. Portanto, essa ponte de aproximação do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás com a Bespetro visa buscar fortalecer links entre essas empresas que demandam por bens e serviços e desse cluster competitivo, desse ecossistema de fornecedores competitivos que está se formando no Estado do Espírito Santo, para que, com base competitiva, ninguém quer reserva de mercado, mas com base competitiva, essas empresas tenham as oportunidades para entregar proposta de valor de acordo com as necessidades das empresas do nível que compõem o quadro da Bespetro. Essa é a minha introdução. Obrigado, presidente Adir, por estar conosco. A palavra é sua e depois nós ouviremos o diretor Jorge. Alô, Adir? Adir, você está me ouvindo no momento? Ok. Bom, Passo é seu. Obrigado, Antônio. Eu queria começar, primeiramente, agradecendo o convite que o Durval fez para a Bespetro, né? Eu e o Jorge estamos aqui representando os 6 diretores, a Secretaria Executiva e as 49 empresas associadas da Bespetro. É uma satisfação muito grande, é uma honra muito grande para nós participar aí dessa sessão, essa oportunidade que vocês estão dando para a gente falar um pouco do trabalho que a Bespetro ela vem desenvolvendo ao longo dos anos. O Durval ele pediu para que eu fizesse uma rápida introdução da Bespetro para as pessoas que não têm conhecimento do escopo da Bespetro. Então, eu não vou me prender muito nos slides, porque eu acho que o tema proposto aqui no webinar ele é de grande relevância, né? De cenário e perspectivas. E eu acho que vale, sim, a gente gastar mais tempo nessa reflexão. Se puder botar no primeiro slide, acho que esse é o último slide, tá? Perfeito. Bom, de novo, eu vou tentar passar bem rápido aqui, só para dar um panorama da Bespetro, né? E aí, em seguida, falar um pouco sobre a nossa visão, nossa perspectiva, e depois passo a palavra para o diretor Jorge Metigieri, para ele também fazer as considerações dele e complementar. Mas antes disso, além do convite do Durval, eu queria aqui agradecer o secretário de Desenvolvimento, Marcos, diretor Leonardo, diretor do Sebrae, do Toniato. É uma satisfação, uma honra muito grande fazer parte desse painel junto com vocês, tá? Então, se puder passar para o primeiro slide, por favor. A Bespetro é uma associação que ela existe desde 2004, a gente tem 16 anos de existência, e a gente pode dizer que ela é o primeiro elo, né, da cadeia de fornecedores da indústria de exploração e produção de petróleo, né? Nós somos uma empresa, uma associação com empresas que fornecem bens e serviços extremamente especializados, né? E são de grande relevância para o desenvolvimento das reservas, dos campos que são descobertos aqui no nosso país, né? E como alguém colocou, são empresas que têm atuações, muitas delas atuações a nível global.
A gente também costuma realçar que para cada emprego direto, né, que é gerado pelas associadas da Bespetro, a gente também gera 10 empregos indiretos, né? E a gente vai mostrar isso, vou mostrar isso um pouco mais à frente, né? Importante também dizer que, apesar de sermos empresas globais, a força de trabalho, hoje ela é composta por praticamente 99% das pessoas de brasileiros. Ou seja, nós tivemos a capacidade no nosso país de desenvolver o expertise no Brasil. Tá? Então, hoje nós dependemos muito menos da força de trabalho estrangeira. Puder passar para o próximo slide, por favor. Nós somos responsáveis por mais de 85% das atividades de exploração e produção. Então, assim, as pessoas que não são do ramo pensam quem emprega são as operadoras. As operadoras empregam, mas o grande volume de empregos é gerado pelas empresas de bens e serviços, e a Bespetro tem um papel de grande relevância nesse setor. Como eu falei, somos 49 associadas e nós temos 6 comitês temáticos, né? E cada uma das associadas, ela colabora nesses comitês temáticos. Então, hoje, os 6 comitês temáticos, a gente tem em torno de 300 colaboradores trabalhando. E entre empregos diretos e indiretos, nós hoje estimamos na ordem de 500 mil empregos diretos e indiretos gerados pela Bespetro e por empregos indiretos que a Bespetro propicia. Por favor. Essa é a relação das empresas, não vou falar uma por uma, né, até pela questão de tema, mas vocês podem identificar aí logos de empresas bastante conhecidas, né, globalmente, mas empresas de grande impacto em diferentes setores da cadeia de exploração e produção. Se passar mais adiante, por favor. Nós estamos presentes em todos os setores da exploração e produção, passando pelo setor de perfuração, de poço, completação. A gente tem empresas de unidades de produção, né, plataformas de produção, plataformas de perfuração, embarcações e serviços de apoio, instalação, empresas de logística, empresas na área de sísmica também, serviços de robótica e mergulho. Eu não estou conseguindo aqui, a fabricação de montagem de equipamentos, né? Então, assim, nós estamos presentes em todos os setores de exploração e produção, e aí é uma das riquezas da associação da Bespetro. A gente tem uma diversidade de temas muito grande, né? Por favor. Como eu falei, para cada emprego, né, direto dos fornecedores, né, que fazem parte da Bespetro, a gente gera também 2 empregos de fornecedores diretos e mais 8 de fornecedores indiretos, totalizando 10 para cada emprego gerado pela associada Bespetro, 10 outros empregos. Importante destacar que o salário médio, né, desse setor, das empresas da Bespetro, ele é muito maior do que a média da indústria. Tá? A gente estima na ordem de 4 vezes o salário médio da indústria. Por quê? Porque trata-se de uma mão de obra muito especializada. Por favor. Esses números talvez não estejam 100% atualizados, né? Isso é uma coisa muito dinâmica, mas eu só quis dar daqui um contexto, né, da importância, da relevância da indústria de óleo e gás no Brasil, né? Aqui tem os números de 13% do PIB brasileiro, pode variar para mais, para menos, em função também do preço do barril, enfim, né? Representa na ordem de 30% do PIB do Rio de Janeiro. O Durval, antes do webinar, estava me falando que representa em torno de 20% do PIB do Espírito Santo, né? Esse número de blocos é muito dinâmico também, mas é uma quantidade significativa, né? Vários grupos econômicos atuando nesse setor, né? A quantidade de empregos que são gerados na indústria como um todo, não somente na Bespetro, né? Quantidade de dinheiro de royalties que era esperado antes dessa crise que a gente está vivendo agora, mas, enfim, é um volume significativo de dinheiro, né? Quantidade de investimentos que era projetado de novo, mais um pouco antes desse cenário que a gente está vivendo agora, né? Enfim, são números, são cifras de magnitudes bastante consideráveis, tem uma representatividade muito grande. Então, por favor, eu acho que com isso a gente pode começar a falar um pouco sobre cenários e perspectivas, até para
para que a gente possa ter tempo, né, de eventualmente responder alguma pergunta. E eu também não vou me estender muito, porque tem o Jorge, que eu gostaria que ele desse a perspectiva dele. A gente vive um momento de bastantes incertezas, né? A crise do Covid é mais um elemento, né, que a indústria de óleo e gás tá tendo que lidar. Mas antes da crise da Covid, é uma indústria que sempre tem que administrar a relação entre oferta e demanda. Hoje, o mundo, antes da crise do Covid, o mundo produzia em torno de 100 milhões de barris, né? E com a crise do Covid, o consumo, tá, de petróleo caiu em torno de 30% globalmente. Já está voltando em alguns lugares do mundo, dependendo do tempo de retomada, né, das atividades em diferentes países. Mas você imagina o mundo produzindo 100 milhões de barris, cai 30 milhões de barris que eram consumidos e deixaram de ser consumidos nessa crise. Já existia um estresse muito grande na relação de oferta e consumo e isso se acentuou nessa crise. Daí a explicação da queda acentuada do preço do barril, né? E ao ponto que, em um determinado momento, houve uma incerteza muito grande até na questão de capacidade de armazenagem do petróleo produzido nos Estados Unidos. A gente viu um fenômeno único, né, do preço do WTI nos Estados Unidos ser negativo, porque havia uma preocupação de ter espaço para armazenar aquele petróleo. Mas a gente já vê hoje, né, em função do avanço, né, da retomada econômica em outras partes do mundo, né, um cenário um pouco mais otimista. O preço do barril já voltou a se recuperar, não para os mesmos patamares anteriores, mas a gente já viu o barril entre 30 e 40 dólares, né, com perspectivas de subir um pouco mais. Mas tudo isso fez com que a gente questionasse uma série de premissas que a gente tinha no início do ano. A gente tinha um cenário de extremo otimismo, né, de medidas que foram tomadas no fim do governo passado para agora, né, que realmente voltaram a fazer o Brasil ser um player atrativo do mercado global, né, com a retomada das rodadas de licitação, né, pela ANP, a renovação do Repetro, uma série de medidas que fazia parte da agenda do setor de óleo e gás foram à frente. Isso criou um ambiente otimista, né, e de atratividade de investimento. Aqui foi falada a palavra competitividade, né? O Leonardo, o Toniato falaram a palavra competitividade. Esse é o grande lema, né, da Bespetro. A gente quer que o nosso setor seja competitivo, né? Nós não trabalhamos dentro de uma ilha, né, somente pensando no mercado brasileiro. Esse é um mercado global, né? Então, os investimentos que são feitos no Brasil, eles competem com investimentos que são feitos no Sub-Saara africano, no Mar do Norte, no Oriente Médio, enfim, no shale americano, no unconventional americano. Então, se a gente não for um player competitivo, os investimentos vão para outros lugares. Então, é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente for praticar políticas públicas, para a gente pensar se realmente essa política pública faz com que nós sejamos um player competitivo no mercado global. E aí, olhando hoje, dentro desse cenário de crise, é lógico que isso gera incertezas, né? As empresas operadoras, elas estão reavaliando seus portfólios, várias sinalizaram globalmente cortes de investimentos de CAPEX, né, em função do cenário atual. A vantagem que o Brasil tem, o mercado brasileiro tem, é que nós temos reservas que são extremamente atrativas, que são as reservas do pré-sal, com campos com alta produtividade, poços que produzem 30, 40 mil barris ou até mais do que isso, fazem com que esses campos tenham uma resiliência muito maior a um preço mais baixo do barril, né? O problema é que muitos desses grandes projetos eles não estão acontecendo simultaneamente nesse momento. Várias dessas rodadas de licitações que as empresas internacionais entraram e adquiriram as licenças para explorar e operar esses campos, essas potenciais reservas, isso vai acontecer daqui a 4, 5 anos. Então, hoje você tem alguns grandes projetos, mas outros grandes projetos vão vir mais para frente. O problema é que para você manter essa capacidade instalada da indústria no Brasil, que o Brasil hoje é um centro de excelência na atividade de exploração e produção offshore, águas profundas e ultraprofundas. Isso se adquiriu ao longo de anos, né? Para manter essa capacidade instalada, essa indústria precisa de atividade no curto prazo.
uma das grandes expectativas que a indústria tinha, ou tem nesse curto prazo, era o programa de desinvestimento de ativos que a Petrobras vinha fazendo, vendendo alguns campos para empresas independentes que iriam fazer investimentos de curto prazo e iam movimentar a indústria fortemente nesse curto prazo. Né? Com o preço do barril mais baixo, algumas dessas empresas começam a questionar a viabilidade desses campos, né? Porque muitas delas tiveram que buscar financiamento, né? A alavancagem financeira para poder comprar esses ativos. E o fluxo de caixa gerado por esses campos era o que iria pagar, que vai pagar esse aporte de capital. Então, alguns desses campos estão passando por um momento de estresse muito grande, essas empresas estão reavaliando suas operações, que pode ter um impacto de curto prazo. E essa é uma grande preocupação, porque a gente não tem dúvida do futuro. O futuro do Brasil, do pré-sal, ele é fantástico, né? Mas só que a gente tem que chegar lá, né? E quem desenvolve esses campos não são as operadoras, são as empresas de bens e serviços, são essas empresas que estão associadas na Bespetro, que vão fornecer todos os bens e os serviços para desenvolver essas reservas. Se essas empresas não tiverem capacidade financeira para chegar até lá, como é que a gente faz para desenvolver isso lá na frente? Então, é muito importante a gente atuar no curto prazo. E é um pouco disso que eu vou até pedir para o Jorge falar, das iniciativas que a Bespetro está fazendo. A gente imediatamente instalou um GT de crise, um grupo de trabalho de crise outra palavra que foi falada, colaboração, né? De forma colaborativa entre as empresas de bens e serviços, as operadoras, os órgãos governamentais, quais são as melhores práticas, os protocolos para a gente mitigar o impacto dessa pandemia, né? Porque a pandemia ia chegar, a gente sabia que ia chegar. A pandemia você não consegue isolar, né? Era uma questão de tempo, era a forma como a gente ia se preparar para essa pandemia chegar, mitigar isso para ter um impacto menor e quando chegasse, como é que nós íamos atuar nisso. Então, a Bespetro teve uma ação muito forte, não vou entrar em detalhes, vou deixar o Jorge comentar. E o outro GT que nós construímos é o GT de retomada econômica, porque a gente precisa de algumas ações, né, de órgãos governamentais para que, nesse período de curto prazo, a gente não destrua essa capacidade, essa competência que nós construímos no nosso país. Isso é fundamental, né? A gente não pode pensar que, não, mas isso vai lá na frente, mas lá na frente talvez algumas dessas empresas não estejam aqui. Então, esse é o foco nesse momento da Bespetro, a gente está muito atento com esse cenário e a gente acredita que juntos a gente pode encontrar essas soluções. Só para concluir, para deixar a palavra para o Jorge, essa crise, a gente não vai sair da forma tradicional. A forma tradicional qual era? Vamos apertar a cadeia de fornecedores, né? Já não tem mais espaço para isso. Isso não vai funcionar. A gente tem que buscar soluções que sejam boas para as operadoras, sejam boas para a cadeia de bens e serviços, seja boa para a sociedade, né? Porque é uma cadeia, né? Nós estamos interconectados. Essa pandemia mostrou que nós estamos muito mais interconectados do que nós imaginávamos. Vou parar por aqui e vou deixar o meu colega, o diretor Jorge Mitidieri, fazer as considerações dele. Obrigado. Bom, boa tarde, antes de mais nada, Durval, Marcos, Leonardo, Toniato, Antônio, obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito boa trazer a Bespetro. Na verdade, eu começo, fazendo já que vocês fizeram muita propaganda do Espírito Santo e o Adir fez muita propaganda da Bespetro, a minha dúvida é por que é que as empresas do Espírito Santo não se associam à Bespetro. Na verdade, nós temos 49 empresas, 2 empresas têm bases ou instalações no Espírito Santo, nós não temos empresas do Espírito Santo, aquela lista enorme que o Durval fez de competências que são associadas à Bespetro, e vocês seriam, todas as empresas seriam muito bem-vindas para que a gente, de forma colaborativa, pudesse trazer e desenvolver melhor aquilo que a gente faz. Na verdade, eu trabalho no mercado de óleo e gás há 40 anos e estou muito recente na Bespetro, porque estou trabalhando muito perto da Bespetro nos últimos 7 anos e é muito interessante você ver a capacidade que nós temos de congregar empresas tão diferentes, que fazem coisas tão diferentes, mas que pensam, têm o mesmo objetivo, o objetivo de fazer com que esse mercado de óleo e gás se desenvolva através daquilo que cada uma de nós sabe fazer melhor.
E foi exatamente isso que nos propiciou, no meio dessa grande crise que nós vivemos nesses últimos meses, tanto na pandemia do Covid-19 quanto essa crise do petróleo, permitir que as empresas trabalhassem juntas através da criação de um grupo de trabalho de crise voltado especificamente para a crise, onde os comitês temáticos pudessem se reunir junto com os diretores para poder entender o que estava acontecendo e poder pleitear perante o mercado, seja a Petrobras, seja as outras organizações, pudesse pleitear aquilo que fosse necessário para que a gente pudesse viver e passar pelo caminho que nós estamos vivendo, protocolos de teste, protocolos de barreiras sanitárias, como poder interferir com as nossas unidades, as nossas operações. Continuamos vivendo essas dificuldades, não é uma coisa que a gente resolve de uma hora para outra. Esse grupo de crise foi criado logo na semana seguinte, onde a gente teve o lockdown, e dali para frente esse grupo tem se reunido semanalmente, 2 vezes por semana inicialmente, agora 1 vez por semana. No meio do caminho criamos esse grupo de retomada para que a gente possa, agora que teoricamente estamos começando novamente, como a gente retoma e o que a gente precisa para retomar. Esse grupo está trabalhando ativamente, também 1 vez por semana, para criar os meios e para trazer as ideias de cada uma das empresas separadamente, que possam ser congregadas e transferidas para o mercado através da Bespetro. A gente tem tido um sucesso relativo, importante, de poder ser muito bem recebido pelos operadores de óleo, pelas empresas de óleo e gás, pelas outras associações, pelas organizações, pelo governo. Essa aproximação da Bespetro com o Estado do Espírito Santo é extremamente interessante. Realmente vocês têm, eu pessoalmente conheço várias das empresas que trabalham no Espírito Santo, acho que essa aproximação da Bespetro com o governo é extremamente importante. Eu acho que a gente tem muito a fazer junto, mas precisamos ficar juntos, né? Eu queria agradecer também a presença de alguns dos nossos diretores da Bespetro, que também estão aqui no meio dessas 150 pessoas participando. A Secretaria Executiva também está aqui presente, nos acompanhando aqui. E eu acho que é melhor a gente passar para a questão de perguntas e respostas do que eu ficar falando muito aqui. Acho que o Adir já falou bastante coisa. Agora fica aqui o convite para que as empresas do Espírito Santo possam realmente se juntar a nós para poder trazer um pouquinho desse ar do Espírito Santo que vocês tanto, né, na propaganda de vocês, que encanta todo mundo que está aqui dentro. E eu acho, Adir, que a gente pode imediatamente fazer um convite. As associadas se reúnem, né, periodicamente, 1 vez por mês, em tempo normal, e acho que fica claro o convite para que vocês possam se organizar para, numa das reuniões, numa das assembleias gerais da Bespetro, a gente marcar um determinado momento para que vocês possam ir lá fazer uma apresentação do Estado. Acho que será muito bem-vindo, muito rico para as empresas da associação. Normalmente são convidadas as 50 empresas, provavelmente na próxima Assembleia nós teremos as 50, porque virtualmente é muito mais fácil as pessoas participarem do que presencialmente. Então, fica o convite, passei por cima do presidente, mas eu tenho certeza que ele não vai brigar comigo, mas eu fica o convite para que o Espírito Santo possa fazer essa apresentação na associação, que eu acho que será muito interessante e muito proveitoso para todos nós. Maravilha. Ouvimos aí o Adir Tourinho, diretor-presidente da Bespetro, e também o diretor Jorge Mitidieri. Já vou fazer algum encaminhamento de algumas perguntas. Como nós temos aí boa parte dos nossos participantes são fornecedores, tem uma questão relacionada à informação. Pelo que eu entendi, a discussão é a seguinte: quando você olha os blocos, os campos de petróleo e gás, tem bem definida qual é a operadora que atua nesses campos. A Bespetro, ela tem um mapa para identificar quais são as empresas hoje que atuam de apoio às operadoras nessa fase do desenvolvimento? Ou caso, se é possível avançar nesse sentido, só para facilitar a informação de quem atua aonde. Ficou claro, Tourinho, a pergunta? Deixa eu ver se eu entendi. A pergunta é se a gente tem mapeado para cada um dos blocos que tem uma operadora X, se tem quais as empresas que têm contratos com essa operadora, é isso? Isso. É uma informação muito complexa, porque você tem, como eu falei, você tem uma quantidade enorme de serviços, né? Numa plataforma de perfuração, você tem uma quantidade gigantesca de empresas
que tem contrato de serviços, de fornecimento de bens, a mesma coisa para uma plataforma de produção. Então, assim, você tem muitas das vezes, numa mesma plataforma, 2, 3 empresas, às vezes, que são concorrentes, trabalhando na mesma plataforma, porque provendo serviços diferentes. Tá? Então, eu diria assim, as empresas da Bespetro, elas estão trabalhando com praticamente todas as operadoras, em diferentes concessões. Dependendo da concessão A, B ou C, tem contratos distintos. Tá? Mas como o portfólio é muito grande das empresas, eventualmente ela presta um serviço numa determinada concessão, outro serviço ou um bem numa outra. Jorge, alguma coisa do teu lado? Eu acho que é isso, acho que é importante indicar claramente que nós somos uma associação de empresas e várias delas concorrentes. Né? Então, na verdade, as empresas, cada uma trabalha num lugar, ou seja, as empresas de perfuração, temos algumas delas trabalhando juntas, são concorrentes, elas concorrem, cada uma está num lugar, as empresas de produção, as empresas de subsídio, as empresas de fabricante de equipamento. Na verdade, quando essas empresas se reúnem na Bespetro, elas não olham o contrato, o cliente, elas olham o negócio e o mercado de óleo e gás. E o que como associação, essas empresas juntas podem fazer para que a gente melhore o cenário. Então, a gente vai preocupar, como o Adir falou, a gente vai se preocupar com a tributação, a gente vai preocupar com o melhor ambiente de trabalho, o governo que vai dar mais apoio para as empresas, de que forma a gente pode conseguir fazer com que o governo apoie, essa é a forma de fazer. Então, assim, a Bespetro, ela nunca se preocupou em ter um conteúdo dentro de casa, sabendo que empresa está fazendo o que e aonde, porque não é essa a nossa preocupação. A preocupação é muito mais, não é uma coisa estratégica do mercado de óleo e gás e não especificamente do cliente A, B ou C em algum lugar. Ok. A segunda questão é, diante dessa relação dólar-real, as empresas brasileiras fornecedoras tendem a ficar mais competitivas, apesar desse não ser o único parâmetro. Na visão da Bespetro, que outros atributos são relevantes para compor essa cesta aí da competitividade das empresas nacionais em função do dólar, que são relevantes aí para que elas possam serem contempladas com negócios juntos às associadas da Bespetro? Aí é uma visão, acho que é uma visão quase que particular aí do Jorge e do Adir. Então, o câmbio realmente ele favorece, mas nem todos os contratos eles são 100% em moeda local. Você tem alguns bens e serviços que não necessariamente são em moeda local. Você tem contratos, você tem uma cesta de moedas, né? Às vezes mais de uma moeda, mas quando você pensa se você tem uma base instalada no Brasil para fabricar no Brasil, nesse momento o Brasil passa a ter uma competitividade maior, sim. Tá? Mas, de novo, é uma questão pontual, né? A gente tem que pensar no longo prazo. Ninguém instala uma fábrica no Brasil pensando no câmbio de hoje, né? A gente pensa os projetos de exploração e produção são projetos de 20, 30 anos. Então, assim, um cenário que favorece pontualmente, mas a tomada de decisão de investimentos ela é feita mais de largo prazo. Definitivamente, o ambiente tributário ele tem um impacto muito, muito importante nessa questão da competitividade do Brasil. Na verdade, definitivamente, essa é uma preocupação de todos o tempo todo, porque é muito comum você ouvir os estrangeiros no Brasil dizendo que o grande problema do Brasil é que a questão tributária é muito complexa, é muito difícil, e nós todos concordamos com isso, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante para que a gente se torne mais competitivo. É como o Adir falou, a questão do dólar é momentânea, quer dizer, hoje ele está a 5,2, já esteve assim, nesse último mês já esteve a 5,9, e hoje em 11 dias, 9 dias de queda do preço do dólar. Então é difícil você imaginar que o dólar vai nos tornar mais competitivo ou menos competitivo, porque depende muito do momento, e esses projetos de petróleo são projetos longos, são projetos que têm unidades de produção, por exemplo, ficam instaladas produzindo por 25 anos. Né? E não tem como você imaginar que durante 25 anos esse dólar é muito mais um balanço daquilo que a gente vai fazer, como é que os efeitos tributários da estabilidade e da continuidade, a continuidade dos negócios permite que o Brasil seja mais competitivo do que outra coisa. O fato de que a ANP veio nos últimos anos trazendo rodadas e vendendo oportunidades consecutivas
Isso traz competitividade para o Brasil, porque permite que o Brasil enxergue em longo prazo. Quando vocês mencionam o estaleiro da Jurong, por que o estaleiro da Jurong veio para o Brasil, se instalou no Espírito Santo? Porque ele olha para o Brasil com uma visão de 30, 40, 50 anos. Ninguém instala um estaleiro para ficar 2, 3 anos aqui dentro. Então, se instala com a visão de longo prazo, e aí o dólar não é a questão mais importante. Por que ele foi se instalar no Espírito Santo? Porque ele se sente mais confortável, porque ele foi melhor recebido, porque ali é um Estado que dá a ele mais condições de trabalho. E eu acho que isto é um fator preponderante. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo no Espírito Santo de atração e de tornar um polo industrial, isso é fundamental, porque isso é que a longo prazo traz competitividade. As empresas se sentem mais competitivas porque o ambiente permite a elas que elas assim não sejam. Entendeu? E só para complementar o que o Jorge falou, a questão da estabilidade, né? Quando você tem, a todo momento, né, se botando em dúvida, né, o regime tributário, vamos mudar o Repetro, vamos mudar o ICMS, você gera uma instabilidade, né, que faz com que as empresas repensem, né, se faz sentido ou não faz sentido fazer investimento no Brasil. Tá? Algumas mudanças podem inviabilizar a nossa indústria. De novo, é a questão da competitividade. Nós estamos trabalhando numa indústria global. Se nós não pensarmos que nós estamos competindo com outros players mundiais, a gente tem risco de matar a galinha dos ovos de ouro que a gente tem. Então, tem que realmente trabalhar no sentido de dar conforto para o investidor de que a gente é um ambiente estável para investir. Então, nessa linha de, complementando aqui com uma pergunta que chegou pelo WhatsApp, em relação na visão da Bespetro, qual é a agenda importante para o Brasil, aí de forma geral, entendi, governo, instituições, empresas, para que a gente possa ser competitivo nesse ambiente aí de incertezas, como você colocou na sua mensagem, de incerteza pós-Covid, incerteza de preço, incerteza de dólar. Qual é uma agenda mínima aí que para governos, instituições e empresas, para que a gente continue sendo competitivo em termos Brasil, que compete, como você já mencionou, com outras áreas de exploração e produção do mundo? No curto prazo, né, a gente está vislumbrando algumas ações que o governo pode tomar, né, para que as empresas tenham um fôlego para superar esse momento de extrema dificuldade. Mas a gente tem que pensar de novo, de forma colaborativa. Não adianta pensar só na cadeia de bens e serviços, tem que pensar no todo. Vou dar um exemplo para vocês, que eu costumo dar, a questão dos campos marginais, campos maduros, né, que a gente continua tributando, por exemplo, com royalties. Né? Quando você vai num mercado que já está mais desenvolvido nessa área, que é o mercado do Mar do Norte, eles lá tributam em cima do lucro dos campos. Né? Isso faz com que seja muito mais atrativo para as empresas investirem. Não adianta você querer, ou então aumentar a tributação. Vou aumentar a tributação. Não adianta aumentar a tributação se o bolo diminui. Você tem que fazer com que o bolo cresça. Fazer com que esses campos hoje, que são menos atrativos, sejam atrativos para a gente poder aumentar a receita. Ganha a operadora, ganha a cadeia de serviços, ganha a sociedade que está gerando emprego, gerando riqueza, ganha o Estado que vai gerar arrecadação. Não adianta começar lá pela frente na arrecadação, porque você mata lá a galinha que está colocando os ovos de ouro. Né? Então, de novo, a solução tem que ser pensada em conjunto. Né? Como é que eu faço para tornar esses campos hoje que têm dificuldade de ser atrativo, mais atrativo? E isso está dentro da nossa algumas das nossas propostas do GT de retomada que a Bespetro está colocando. Jorge? Perfeito. Antônio, na verdade, assim, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem nessa situação é a estabilidade. Eu acho que a gente precisa se passar para as empresas e para os investidores, né? Não é só a empresa. Quando a gente fala que esse nosso mercado é um mercado que exige muito capital, tem muito investimento. Quer dizer, e só uma segurança da estabilidade atrai investidores, fornecedores, empresas. Não existe nada pior do que a insegurança do que vai acontecer amanhã, depois da manhã, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito com a visão de longo prazo, um trabalho de atração das empresas, dos fornecedores e dos financiadores, com a clareza de que as coisas que estão acontecendo hoje não vão mudar. O câmbio vai mudar? Também ninguém tem o controle do câmbio, mas o restante
tributário, jurídico. Isso é fundamental para que haja um polo de atratividade e aumente a competitividade das empresas. Ok, maravilha. Então, eu vou repassar aí, estamos finalizando aqui as nossas sessões, nossas sessões de perguntas e respostas. Agradeço ao Jorge, agradeço ao Adi e repasso aí para que o Durval faça o encaminhamento e fechamento do nosso webinar. Você está mudo. O Durval está mudo. Não, agora está bem. Entrei. Eu tenho um compromisso do Adi e do Jorge, que eles têm que sair em 5 minutos, porque eles já têm um outro evento. E eu queria agradecer muito, Adi, pelas informações, você e o Jorge, mas eu não podia deixar de fazer uma pergunta a vocês, para vocês nos ajudarem. A gente apresentou muita coisa, mas nós precisamos de ajuda. Nós não temos ainda cultura no Espírito Santo plena de petróleo e gás. Que recomendações vocês dariam para que as nossas empresas ampliassem seu cadastro nas 48, 49 associadas da ABESPETRO? O que você recomendaria? Como vocês podem nos ajudar nesse sentido? Eu acho que o Jorge deu uma sugestão que é um ponto de partida. Acho que, assim como vocês fizeram o convite para nós participarmos desse webinar, fica aqui o convite para que vocês participem de uma reunião das associadas, façam essa apresentação que foi feita aqui, né? E ali você vai ter contato direto com os diretores das 49 associadas. Né? Então, Perfeito. acho que o primeiro passo seria esse, uma aproximação. E aí, em seguida, a gente discute quais são os próximos passos. Mas eu acho que seria um ótimo ponto de partida de ambos os lados, para vocês se apresentarem e, ao mesmo tempo, para, eventualmente, algumas das empresas do Espírito Santo tendo interesse se associar junto à ABESPETRO também. Perfeito. Ok. Adi, você quer fazer uma despedida, as palavras finais, você e Jorge? Não, eu queria assim, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que esse é um momento de bastante inquietude de todos os lados, né? Eu vejo que tem muitos empresários aí conectados, né? O momento é de incerteza, mas o que eu posso dizer é que o mundo vai precisar de muita energia ainda, né? Tem uma agenda muito forte, né, de transição de carbono, né? Mas a realidade é que a matriz energética global ainda vai precisar muito do setor de óleo e gás, né, para poder atender a demanda global. Então, a gente tem uma reserva muito rica, mas se a gente não correr, né, a gente tem risco de deixar essa reserva debaixo do fundo do mar, tá certo? A era da pedra não acabou por falta de pedra, né? Então, é a mesma situação no caso do petróleo. A gente tem uma riqueza muito grande que a gente tem que saber explorar isso dentro do tempo que a gente tem, da janela de tempo que a gente tem. Jorge? O que eu acho que a gente precisa ter uma consciência muito forte, isso todos nós precisamos fazer, com uma visão de futuro, como a gente continua atraindo os jovens para o óleo e gás. Né? O que a gente vê nesse momento é muitos jovens desistindo do óleo e gás, seja pelas crises, seja porque polui, seja porque tem outras alternativas. Eu acho que uma coisa que nós precisamos hoje começar a pensar forte é como manter a atração para os jovens, né? Como você falou, o Leonardo, aí tem o Limar, tem muita gente jovem ainda no Espírito Santo fazendo algumas coisas, mas essa questão de como atrair os jovens, porque a gente pode ficar, na realidade, viramos todos dinossauros, né? Por causa da idade, por causa dos cabelos brancos, não tão brancos quanto os do Marcos, mas na realidade, assim, eu acho que essa é uma questão super importante. A gente precisa de alguma forma tentar rejuvenescer o mercado de óleo e gás. A gente tem muita gente com muita experiência e a gente precisa buscar caminhos para rejuvenescer isso e continuar trabalhando. Eu acho que o mercado de óleo e gás, como eu falei, eu estou 40 anos nesse mercado de óleo e gás e tem muitas oportunidades pela frente, tem muita coisa para acontecer. Essa energia que a gente precisa nós precisamos colocar energia para que as coisas possam continuar andando. Eu queria agradecer muito a vocês pelo convite que fizeram para que a gente pudesse trazer um pouco do que é a ABESPETRO para vocês e reitero aquilo que o Adi falou, acho que tem uma oportunidade muito interessante de vocês marcarem de fazer uma apresentação para a ABESPETRO
E se outras oportunidades tiverem para fazermos um outro webinar desse com as empresas do Espírito Santo especificamente, a gente traz outros diretores para fazer. Eu acho que para a Bespetro é muito positivo trazer, se aproximar das empresas da indústria do Espírito Santo. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Toniato, o Marcos quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Podemos encerrar, né? Então, eu queria dizer o seguinte, o convite, Adi, já está aceito. Marca o dia. Já estamos lá. E queria dizer também que nós vamos trabalhar para vocês aqui para levar algumas empresas nossas para associar lá, tá? Mas queremos também que vocês participem mais aqui. Então, o Luiz Toniato fez uma sugestão que nós vamos analisar. Talvez vocês participarem com a gente do comitê aqui. É uma reunião que a gente faz, são 4 reuniões por ano. E acho que a gente está junto de vocês. É bom para vocês, é bom para nós. Vocês vão ter fornecedores aqui que vocês desconhecem. Vocês vão ficar muito surpresos com a competência nossa. Foi muito rico e nós estamos aprendendo a andar. Eu digo que todo casamento ele passa por uma paquera, por um namoro, por um noivado. E nós estamos iniciando hoje a paquera. Eu acho que as mãos ficaram bem aquecidas, mostrando que há a possibilidade de ter um namoro e um noivado. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos que estiveram com nós. Valeu, Adi. Valeu, Jorge, Toniato, Marcos, todos, Antônio Batista e o Léo de Castro. Uma boa noite. Tá, obrigado. Boa noite, obrigado. Fique à vontade, Adi. Tá bom. Fique à vontade aí, tá? Tá ok? bom, obrigado. Obrigado. Nós vamos fazer um relatório, uma pesquisa, vou enviar para vocês do evento. É um costume nosso, tá bom? Muito bom. Muito obrigado. Abraço. Fique à vontade. Tá bom.